Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Joseval Martins Viana. Eu sou especialista em Direito Médico e da Saúde, eu sou advogado, e eu fiz o meu doutorado no Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, onde eu dou aula de administração hospitalar, dou aula no mestrado e no doutorado de biodireito, e atuo como advogado nesta área de direito médico e da saúde. Eu atuo tanto no contencioso como no preventivo. Eu dou mais assessoria jurídica para hospitais, clínicas, do que no contencioso. Eu trabalho muito com compliance em saúde, LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados na Saúde. Então, eu faço a implantação da LGPD e do compliance e também verifico a normatização para saber se aquele hospital está de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina, pela Anvisa, porque é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que faz a fiscalização muitas vezes, né? A vigilância sanitária fiscaliza os hospitais e assim sucessivamente. Eu vou trocar algumas ideias com vocês sobre responsabilidade civil dos profissionais da saúde, do médico e dos profissionais da saúde, ok? Antes de nós começarmos, eu quero colocar aqui para vocês o meu livro, Prática Forense em Direito Processual Civil. Eu sempre digo que para o advogado atuar com excelência no direito médico e da saúde, ele precisa ter uma boa base de direito processual civil. E eu escrevi um livro sobre prática forense em direito processual civil, e o meu livro de direito médico será publicado em breve. E no final da minha aula, eu darei meus contatos para que vocês, em havendo alguma dúvida sobre a aula, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Muito bem. É interessante nós verificarmos, num primeiro plano, que existe uma súmula no STJ, vou colocar aqui, súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que nós aplicamos nos contratos e planos de saúde o Código de Defesa do Consumidor, exceto nos contratos de autogestão. Eu quero deixar a segunda parte dessa súmula para a gente falar um pouquinho da primeira parte, que é extremamente importante e que se aplica à nossa aula. Então, veja, quando esta súmula explicita que nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de planos de saúde, a questão da responsabilidade civil médica e dos profissionais da área da saúde, neste caso, está sendo regido pelo CDC. Então, nós excluímos preste bem atenção, nós excluímos erros médicos praticados pelos profissionais da área da saúde do serviço público. Nós não usamos o Código de Defesa do Consumidor quando vamos atuar numa negligência médica praticada por um funcionário público. Por quê, professor? Porque não há, na questão da saúde, isso é extremamente importante, prestação de serviço. Por que não é prestação de serviço? Porque nós não temos pagamento de serviço público na área da saúde. Você pode ter energia elétrica, você pode ter água, né? Mas você não recebe boleto de pagamento ou boleto de utilização dos serviços públicos. Então, nós dizemos que a área da saúde não é considerada serviço, a área, anote isso, que é extremamente importante, a área da saúde pública, ou a área da saúde pública não é considerada serviço. Por quê? Porque não há remuneração. Se você começar a ler o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que o conceito de remuneração é pagamento, que é diferente das operadoras de planos de saúde. Por isso, uma dica importante, todas as vezes que você for propor uma ação indenizatória de responsabilidade civil do médico, responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde, você sempre vai colocar no polo passivo dessa demanda a operadora e o hospital. Eventualmente o médico, mas espera um pouquinho, por que eventualmente o médico? Se você tiver certeza
que aquele médico X, que o fulano foi autor do ato ilícito, então você vai colocar, certo? Ah, mas eu posso excluir o médico? Eu posso propor ação somente contra a operadora do plano de saúde? Posso propor ação judicial contra o hospital, o operador e o hospital? Sim. Por quê? Porque não é o litisconsórcio passivo necessário. Ó, por isso que eu falei um pouco que é importante você entender de direito processual civil. Professor, explica isso melhor. Ó, em determinadas ações judiciais, você tem o litisconsórcio necessário, ou seja, obrigatoriamente você tem que colocar aqueles réus. Se você não colocar determinados réus, o juiz vai mandar você corrigir o polo passivo da ação. Então, vamos pensar assim, vai entrar numa ação de uso capião. Você tem que colocar todos os confitentes, né? As pessoas que estão ladeadas ali obrigatoriamente àquele imóvel, por exemplo, que você vai uso capião. Mas, quando se fala de direito médico, você tem o litisconsórcio facultativo. A responsabilidade aqui é solidária. Você pode colocar, propor ação judicial só contra a operadora, só contra o hospital ou só contra o médico. Agora, vamos pensar do aspecto prático da coisa. Se eu tenho mais réus, então eu vou processar mais réus. De uma forma estratégica, estrategicamente pensando, nós vamos propor ação judicial contra a operadora, contra o hospital e contra o médico. Nunca proponha ação judicial somente contra o médico, tá? Porque você pode ganhar e não receber. Quando você propõe a ação contra o hospital, operador e médico, você sempre vai receber, até porque essas ações de responsabilidade civil têm aí ganhos para o advogado, né? Porque nós vamos aí cobrar 20% sobre a condenação, e essas condenações variam aí de 400 a 500 a 600 mil reais, se elas forem bem trabalhadas, e eu estou aqui exatamente para a gente trocar algumas ideias sobre esse assunto. Muito bem. Dito, então, que o polo passivo é um polo passivo litisconsórcio facultativo, claro que quando eu falo do autor da ação, o autor pode ser a própria vítima, pode ser a vítima representada, quando se trata de criança ou adolescente, representada ou assistida, artigos 2º e 3º do Código Civil, ou você pode, né, no caso de falecimento, os descendentes ou os ascendentes, ou ambos podem figurar no polo passivo ativo da ação, em razão do dano ricochete. Ai, professor, o que é esse dano ricochete? Vamos pensar na seguinte situação. E aí é importante a gente entender isso, quando a gente vai falando da responsabilidade civil do médico, responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde. Veja o seguinte, quando o médico atua com negligência, e vamos imaginar que o paciente faleceu, vamos imaginar que uma paciente grávida vai ter à luz por negligência médica, o médico acaba cometendo um erro e a criança falece. Quem é a vítima, na verdade? A vítima é a criança. A vítima é o recém-nascido. A vítima é a mãe? Não. A mãe vai ser vítima em razão do dano reflexo ou do dano ricochete. Mas a vítima aí não foi a mãe. A vítima do erro médico foi o recém-nascido. Ele que foi vítima da negligência. A mãe sofreu, o pai sofreu, os pais sofreram em razão do reflexo. Por isso que a gente fala dano ricochete. Então, eu só quis falar um pouquinho sobre essa questão, né, da entrada da ação judicial, para você entender as partes que vão figurar no processo. Muito bem. Uma outra coisa importante, gente, não há no direito médico essa classificação de responsabilidade civil do médico, responsabilidade civil do anestesista, responsabilidade civil do ortopedista ou responsabilidade civil do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Por quê, professor? Gente, se a súmula 608 do STJ dispõe que nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, quando há um erro na prestação de serviço médico hospitalar, eu vou propor a ação judicial tendo como base o Código de Defesa do Consumidor. O artigo, anotem aí, vou colocar aqui com vocês, é o artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos falando aqui sobre o defeito na prestação de serviço, defeito na prestação de serviço, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele trata da responsabilidade pelo fato do produto, certo? Então, nós estamos falando aqui, deixa eu só, voltei aqui, deixa eu só seguir aqui. Nós estamos falando aqui pelo fato do serviço, pelo fato do serviço. Essa responsabilidade pelo fato, esse fato aqui significa prejuízo. Esse fato aqui significa prejuízo. Então, o ato médico, a gente vai definir daqui a pouco alguns conceitos que são importantes. O ato médico, e aí você analisa bem essa questão do ato médico que causa prejuízo, esse prejuízo é sinônimo de dano. Então, um erro médico pode causar o dano material, que a gente vai falar sobre ele, o dano estético e o dano moral. E eu sempre, quando vou elaborar a petição inicial sobre o dano material, estético e moral, eu sempre começo com o dano material. Por que, professor, com o dano material? Porque eu tenho que pensar primeiro na vítima, na qualidade de vítima. Imagine que o médico amputou, era para amputar a perna direita, o médico amputou a perna esquerda. Isso acontece com muita frequência. Tá? Não vou dizer assim, com muita frequência, mas acontece com frequência. Tinha que amputar a perna esquerda por uma questão de erro de gestão. Nós temos no hospital um departamento chamado Núcleo de Segurança do Paciente. Então, houve um equívoco do núcleo de segurança do paciente e houve a marcação equivocada da perna do paciente, de repente, no prontuário médico. E aí o médico foi lá, não foi cuidadoso, foi negligente. Definição de negligência é falta de cuidado, falta de atenção, não prestou atenção. Negligência é a pessoa não prestar atenção. E aí o que aconteceu? Ele amputou a perna esquerda. Ao amputar a perna esquerda, ele percebeu que ele amputou a perna equivocada, a perna errada. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que amputar a perna correta. Não tem outra. Amputou as duas pernas. Então, eu tenho que pensar na qualidade de vida desse paciente. Então, eu tenho que primeiro pensar no dano material. Eu vou falar disso daqui a pouco. Houve dano estético? Houve dano estético, eu vou falar disso também. E, por fim, o dano moral. Certo? Mas, primeiro, porque a carga da sentença, gente, não é no dano moral. A carga da sentença vai ser no dano material. Por exemplo, eu vou requerer pensão mensal vitalícia para ele. Mas e a aposentadoria? Não tem nada a ver com a aposentadoria. Essa pensão mensal vitalícia equivale ao erro cometido pelo médico. Então, vai ter desconto do benefício que ele for receber? Não. Nós estamos falando de uma pensão mensal permanente, porque ele ficou com uma sequela permanente, uma pensão mensal vitalícia, porque ele ficou com uma sequela permanente, e eu vou ter que... E aí eu preciso perceber, eu tenho que pedir também, por exemplo, as próteses, ele vai precisar usar prótese, fisioterapia. Então, eu primeiro preciso verificar quais são os cuidados que eu preciso ter em razão à qualidade de vida desse paciente. Depois eu penso no dano estético, depois eu penso no dano moral. Muito bem. Seguindo, então, aqui o nosso raciocínio, já falei para vocês que há uma relação de consumo entre médico e paciente, então, a súmula 608 do STJ. Já falei que esta relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, então, todas as vezes que eu for falar, estou falando de defeito na prestação de serviço. Há solidariedade entre o hospital, o médico e a operadora de plano de saúde? Sim. Essa responsabilidade é objetiva da operadora e do hospital, a responsabilidade é objetiva. Vamos colocar aqui, eu quero fazer um gráfico aqui para vocês, vamos colocar assim, ó, só para vocês entenderem o que nós estamos
discutindo responsabilidade, né, objetiva. Certo? Responsabilidade objetiva. Vou colocar aqui, ó, operadora de plano de saúde. Gente, você não entra com ação contra o plano de saúde, hein? Você entra com ação contra a operadora de plano de saúde. Tá? E você tem aqui o hospital. Para o pessoal da área da saúde, é importante você observar que tanto a operadora quanto o hospital são responsáveis pelo ato desse médico, que nós chamamos de médico assistente. Médico assistente. Ok? Muito bem. Então, aí é o artigo 14. Só que a responsabilidade deste médico aqui, a responsabilidade deste médico assistente, é uma responsabilidade o quê? Vamos pôr aqui. É uma responsabilidade subjetiva, que está lá no artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Você vai falar, opa, para aí, professor. No artigo 14, parágrafo 4º, está dizendo que a responsabilidade é subjetiva dos profissionais liberais. Mas o médico é funcionário. Aí que você se engana. O médico não é funcionário. O médico é prestador de serviço. O médico não é funcionário. O médico é prestador de serviço. Só quem é efetivamente funcionário são os médicos do trabalho, que são registrados em carteira, que são seletistas. E ainda que não fosse, você tem o artigo 34, vamos colocar aqui, o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, que fala da obrigação solidária dos prepostos e dos funcionários. Então, não é porque o médico, de repente, é PJ, pessoa jurídica, que o hospital vai dizer assim, o operador vai dizer assim, isso aí é responsabilidade dele, o erro é dele. Não. Há uma responsabilidade objetiva, há uma responsabilidade subjetiva. Então, anotem uma coisa importante aí para vocês entenderem. A responsabilidade da operadora e do hospital é objetiva. A responsabilidade da operadora e do hospital é objetiva. E aí você vai colocar entre parênteses artigo 14 do Código do CDC. Né? Não vai escrever Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14 do Código do CDC. Muito bem. Anote aí também que é importante esse raciocínio e eu vou explicar por que eu vou chegar aí. A responsabilidade do médico é subjetiva. A responsabilidade do médico é subjetiva. E aí você vai escrever artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Muito bem. Agora você vai escrever um outro parágrafo aí que é extremamente importante. A responsabilidade da operadora, do hospital e do médico é solidária. De novo, a responsabilidade da operadora, do hospital e do médico é solidária. Ok? Então, fechamos esse primeiro tópico aqui. Muito bem, vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre o conceito de responsabilidade civil do médico e dos profissionais da saúde. Primeira coisa que eu quero colocar aqui para você, que não existe diferença da responsabilidade civil do médico e dos demais profissionais da área da saúde. Você vai dizer assim, mas por quê, professor? Porque todas as vezes numa ação judicial, o que deve ficar caracterizado para a indenização? Vou provar que houve uma má prestação de serviço médico-hospitalar. Eu vou ter aqui a negligência, a culpa, né?
a culpa, a negligência, a imprudência e a imperícia. Vamos falar daqui a pouco do conceito. Eu vou explicar, vocês vão entender direitinho essa questão da negligência, da imprudência e da imperícia. Ó, eu não vou dizer assim, o médico vai responder em razão da negligência, imprudência e imperícia. O que eu vou dizer é, o médico assistente, tá? Pode ser ortopedista, pode ser o cirurgião, enfim, ele vai responder. O que tem diferença é que, por exemplo, o cirurgião plástico, nós vamos ter essa aula, o cirurgião plástico que atua no embelezamento, a responsabilidade dele é uma responsabilidade, uma obrigação de fim. Não é de meio, porque a responsabilidade, desculpe, a responsabilidade do médico é de meio, mas a responsabilidade do cirurgião, embelezador, é fim. A responsabilidade do anestesista é fim. A responsabilidade do médico patologista, radiologista é fim. Você percebeu? Essa diferença eu vou ter. Mas toda a responsabilidade civil deverá ser apurada mediante negligência, imprudência e imperícia. E quando eu falo do conceito de responsabilidade civil do médico e dos profissionais da saúde, é o mesmo conceito. Professor, o que é a responsabilidade civil do médico e dos demais profissionais da saúde? Primeira coisa, a palavra responsabilidade, vamos trocar aqui a cor da canetinha, a palavra responsabilidade significa indenização. Quando eu digo assim, ele é responsável, eu quero dizer que ele é obrigado a indenizar. E veja que essa responsabilidade é civil, eu não estou interessado na responsabilidade penal ou administrativa, porque o ato ilícito do médico, a negligência do médico, incide na esfera administrativa, representação no Conselho Regional de Medicina, incide na esfera civil, que é essa que nós estamos estudando aqui, responsabilidade civil do médico, e incide na esfera penal, responsabilidade penal do médico. Então, quando eu falo de conceito de responsabilidade civil, eu estou dizendo que a responsabilidade civil é o ato praticado pelo médico no exercício da profissão que causou uma lesão ao paciente em razão à negligência, imprudência e imperícia. Se eu vou fazer conceito, então, de novo, aí vamos até colocar isso que é importante, né? Depois vocês podem voltar um pouquinho à aula. Para você copiar, eu vou repetir o conceito. A responsabilidade civil do médico, né, é o prejuízo que ele causou ao paciente, né, no exercício da profissão em razão da negligência, imprudência e imperícia. Professor, e o conceito de responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde? Gente, é o mesmo conceito. Eu posso dizer assim, que a responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde é o ato ilícito, né, causado por esses profissionais ao paciente no exercício da profissão em razão da negligência, imprudência e imperícia. Então, gente, a atuação do profissional da área da saúde é que eu estou incluindo todo mundo. Não importa, ela provém da culpa, ou seja, da negligência, da imprudência e da imperícia. Então, quando eu falo sobre este conceito, aí vem, né, a questão da negligência, da imprudência e da imperícia, que eu vou falar no próximo bloco. Nós vamos entender, então, que é importante, é extremamente importante, quando nós entendemos que o conceito de responsabilidade civil do Código, se eu pensar no Código Civil, porque preste bem atenção, que enquanto o Código Civil fala da responsabilidade civil do médico ou do profissional da área da saúde, né, com base no artigo 927 do Código Civil, todo aquele que praticar um ato ilícito e causar dano a outrem é obrigado a indenizá-lo, certo? Você tem também a base do dano, aí vai entrar um pouco no dano material,
do artigo 951 do Código Civil. Se você olhar lá, a expressão negligência, imprudência e imperícia, o artigo 951, é aplicado diretamente na área da saúde. Porque o profissional pode causar uma lesão permanente no paciente, uma lesão temporária. Então, uma limitação de incapacidade. E é exatamente aí nessa limitação da incapacidade laborativa é que o juiz vai aplicar um valor de pensão mensal vitalícia. Então, você já pode até anotar aí que o dano material tem como base o artigo 951 do Código Civil. E veja, então, o que é o ato ilícito? O próprio artigo 927 explica que o ato ilícito é aquele que pratica, né, o ato ilícito, então é um desrespeito à legislação, então desrespeitou o artigo 951 no exercício da profissão, desrespeitou o artigo 14 do Código do CDC no exercício da profissão. Eu estou diante de quê? Eu estou diante de um defeito na prestação de serviço. Enquanto o Código Civil fala em responsabilidade civil, o Código de Defesa do Consumidor fala em responsabilidade pelo fato do serviço. Nós temos lá a responsabilidade pelo fato do produto, artigo 12 do CDC, e responsabilidade pelo fato do produto, artigo 14 do CDC. E se você ler o artigo 6º, inciso 6º, artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, você tem aí a possibilidade de ajuizar a ação indenizatória por dano moral e material, coletivo ou individual, né? Muito bem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a responsabilidade objetiva. O que é, professor, a responsabilidade objetiva? Presta atenção, porque no direito da saúde, essa responsabilidade objetiva, esse conceito de responsabilidade objetiva muda um pouco do direito civil. A responsabilidade objetiva do hospital será apurada mediante ação-omissão, conduta humana, será apurada mediante a verificação do dano e do nexo de causalidade. Você vai dizer assim, espera um pouquinho, mais o direito civil tradicional diz que a responsabilidade objetiva do fornecedor ou a responsabilidade objetiva independe da prova de culpa. Ou seja, eu não preciso demonstrar que houve negligência, imprudência, imperícia da parte do funcionário. Vou dizer, bacana. Só que no direito da saúde, você só consegue alcançar a condenação da operadora e do hospital se você provar a culpa do médico ou do profissional da área da saúde. De novo, anota aí, porque esse pensamento também é importante. Só alcançamos a responsabilidade objetiva da operadora e do hospital quando provamos a culpa do profissional da área da saúde. E aí acontece um equívoco na questão processual. Por quê? Porque o advogado pensa assim, a responsabilidade do hospital e da operadora é objetiva. Então, me depende de eu demonstrar negligência, imprudência e imperícia. Então, eu vou entrar com a ação e vou ganhar. Errou, meu caro. Errou, minha cara. Por quê? Porque no direito da saúde, eu só consigo a condenação da operadora e do hospital se eu provar, como professor, mediante perícia, que houve culpa daquele advogado. Negligência, imprudência e imperícia. Então, o que vai ficar provado é exatamente que esse médico ou que esse profissional da área da saúde agiu com negligência, imprudência e imperícia. Provou, alcançou automaticamente a responsabilidade objetiva, alcançou automaticamente a operadora e a saúde, ou a operadora e o hospital. Não provei a culpa, não provei a negligência, a imprudência e a imperícia. Ah, meu caro, não provou, não vai alcançar a responsabilidade
objetiva do hospital, nem da operadora. Então, esse é o raciocínio. De novo, porque isso é muito importante. Numa ação indenizatória de erro médico, para que o hospital e a operadora sejam condenadas, eu tenho que provar a responsabilidade, a culpa desse profissional, ou seja, negligência, imprudência e perícia. Não provei, absolveu aqui, absolveu lá em cima. Então, essa que é o conceito tanto da responsabilidade civil quanto do ato ilícito, porque o profissional se responde em razão da prática do ato ilícito, tá certo? Muito bem. Então, vamos para o próximo bloco, né, na parte 2. Daqui a pouquinho, voltamos com mais reflexões sobre a responsabilidade civil do médico e dos profissionais da área da saúde. Até mais.